Vamos lá, tem informação na voz de Wellington Barros. Pitola, integrantes do governo dos Estados Unidos atuaram nos bastidores para viabilizar a aprovação do chamado PL da dosimetria, proposta que beneficia aí, entre aspas, né, os condenados dos atos dos 8 de janeiro. Segundo relatos obtidos e divulgados ao longo da última semana pela imprensa, especificamente ontem, né, a articulação envolveu pressão direta de representantes norte-americanos e culminou com a aprovação do projeto na última quarta-feira no Senado. O vice-secretário de Estado do Donald Trump, o Christopher Landau, conduziu as tratativas. Por meio de ligações telefônicas a membros do governo brasileiro, Landau pressionou auxiliares do Palácio do Planalto a avançarem com a proposta, em troca de possíveis progressos nas negociações tarifárias entre os dois países. Diplomatas norte-americanos também acompanharam de perto a tramitação e a votação do texto no Senado. Nós trouxemos inclusive a informação ontem que os diplomatas conversaram com senadores, etc. De acordo com as informações, após a aprovação da matéria, um integrante da gestão Trump telefonou para uma liderança do governo brasileiro, parabenizou o resultado e afirmou que a medida representa um passo na direção certa. E aí eu recuperei, Pitolio, uma publicação feita no dia 11 de dezembro pelo Christopher Landau. Está na tela, dizia o seguinte, ele fez essa publicação no X. Os Estados Unidos expressam consistentemente preocupação com os esforços para usar o processo legal para instrumentalizar diferenças políticas no Brasil e, portanto, acolhem com satisfação o projeto de lei aprovado pela Câmara Baixa no Congresso Brasileiro como um primeiro passo para enfrentar esses abusos. Finalmente, estamos vendo um início de um caminho para melhorar nossas relações. Isso foi o que escreveu Christopher Landau no último dia 11 de dezembro. Obrigado, Barros. Foram enganados. Foram enganados. Por quê? Quando falava que ia aumentar a tarifa, que começaria no mês de agosto, tal, o aumento da tarifa, que ia para 50% para produtos, lembra daquilo? Tá. No primeiro parágrafo daquela carta, ali continha essa carta alguns pontos importantes numa espécie de condição para não aplicar a tarifação. Qual era o principal ponto? Cessar a caça às bruxas, cessar a perseguição. Esse era o principal ponto daquela carta. Ok. No meio disso tudo, publicação da carta, na sequência começam as sanções, suspensão de vistos. E a questão da suspensão de vistos aqui cabe um parêntese, isso não alterou, isso não foi mudado até agora. E o que acontece, eu achei genial por parte dos americanos. Achei genial. Os sancionados, aqueles que perderam o visto de entrada nos Estados Unidos, não recebem nenhuma notificação. Não vão receber uma cartinha com a fotinha do Trump, olhando assim, você se lascou. Né, não tem. Não tem, tipo assim, você não vai poder ver mais o Mickey. Não tem nada disso. O que acontece é o seguinte. Olha, foram sancionados. Os ministros tal, o agente papapá. Ok. Isso numa notícia. Que também pode conter algum achismo, alguma especulação. E aí eles colocam dúvida no sancionado. Será que eu estou ou não estou? Eis a questão. Ué, como falaram para Carmen Lúcia, tenta a sorte, bonitona. Desculpa, bonitona, não exagero. Tenta a sorte. Vai lá para os Estados Unidos e vê se você entra. Tenta a sorte, vai lá. Você não é boa da boca? Né? Mas já imaginou uma ministra do Supremo Tribunal Federal ser barrada nos Estados Unidos, a migração, e ter que pegar o primeiro voo de volta? Tenta a sorte. Então, isso eu acho genial por parte dos americanos. Né? Porque ele coloca dúvida. Tiraram a sanção? Não tiraram? Eu estou sancionado ou não estou? Essa dúvida eu não tenho. Né? Esse que pode ter sido sancionado e sabe o motivo, porque a carapuça serviu, esse tem. Então, esse é um ponto. Mas vamos lá. Aí, sanciona, na sequência, a Magnitsky no Moraes, dia 30 de julho, Magnitsky no Moraes, você lembra disso, e as condições colocadas por Trump e pelo governo americano não foram atendidas. Aliás, é importante lembrar, e você sabe muito bem disso, que o Alexandre de Moraes fez de conta que nem existiu a Magnitsky.
mas ela existiu e trouxe efeitos. Por exemplo, aquela que eu considero a minha opinião, e não é o fofocalizando aqui, mas é a minha opinião, a pseudo-separação do Gilmar e da Guiomar, né? Se separaram Gilmar e Guiomar, se separaram os Mar, né? Separaram o Mar, hein? Mar do Mar. Mas enfim, brincadeiras à parte, essa pseudo-separação da Guiomar e do Gilmar. Teve também, a gente não pode esquecer, teve um cidadão, e esse se lascou bem, esse perdeu o mané, que renunciou, abdicou, deixou o cargo de ministro do Supremo com medo de tomar a Magnitsky. Certamente também estaria no pacote agora do desmagnetizado. Só que não é mais ministro e continua sem poder ver o Mickey. Esse se lascou, o tal do Barroso aí, esse amigo. Se tá ruim pra você, imagina pro cara que tinha 8 anos mais de Supremo Tribunal Federal e abriu mão, com medo de tomar uma magnetizada. E estaria no pacote agora. Estaria livre, leve e solto como adora, não é? Então, nós precisamos entender que a Magnitsky teve um efeito, mas não da luta. Mas, Pitória, a gente está com medo. Pitória, a gente foi às ruas no dia 3, lotamos o Brasil, foi bonito mesmo. Foi lindo de ver. Mas, deputados, outras autoridades, setores importantes como o agro, o transporte, tantos outros, o que a gente fez para mostrar para os Estados Unidos, de fato, que a gente está lascado, que nós estamos num buraco sem precedentes? Está colocando a culpa no povo, Pitória? Olha, não é colocar a culpa no povo, mas é olhar para uma situação onde, se nós tivéssemos dado uma resposta mais firme, mais contundente, ou pelo menos mais histérica, a gente provavelmente poderia contar com os Estados Unidos assim, agora resolvam seus problemas internamente. Eu já fiz a minha parte. Como não houve nenhuma reação de fato não houve nenhuma reação, né? A gente continua a nossa vida normal, o Alexandre de Moraes magnetizado, o Gilmar separa, entre aspas, o Barroso sai, mas efeito prático? É simples, o Alexandre de Moraes continuou a romper todas as barreiras, esticar todas as cordas, esticar e estourar todas as possibilidades de pacificação. Ele continuou a julgar, né? Prendeu na dúvida. A gente viu o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. Então, de efeito prático, aparentemente nada, e de resultado prático com relação ao engajamento da população e setores, também nada. Aí entra a negociação. E aí entra o que a gente jamais imaginava, mas articulados que são os irmãos Batista, André Esteves do BTG Pactual, essa turma entra em campo e começa a oferecer para os Estados Unidos aquilo que eles queriam, em especial as terras raras, né? O fim da taxação, porque criou-se uma inflação num setor específico da carne, uma inflação que chegou a 15% nos Estados Unidos, na carne, não estou falando no cômputo geral, estou falando na carne, 15% de inflação. Então os caras precisavam se livrar disso e encontraram um caminho, através de quem doou muita grana para a campanha do Trump, né, a JF, e através de um banqueiro que tem bala na agulha para negociar. Negociado, então, no meio disso tudo, havia ainda uma questão ideológica. Lembra da tal da questão ideológica? Marco Rubio, Christopher Landau, próprio Scott Bessent, vejo que tem uma linha ideológica aí. Qual é a linha ideológica? É tentar acabar com a esquerda, em especial na América Latina e América do Sul. Eles têm essa missão. Porque no meio disso tudo tem um cara chamado Marco Rubio, segundo o homem mais forte do governo americano, que é secretário de Estado norte-americano. Tem Marco Rubio, que tem origem cubana, viveu todas as dificuldades impostas pelo regime dos Castro. Tudo que esse cara enfrentou, ele sabe. E ele sabe que ele quer combater. Então, essa linha ideológica do governo Trump, ainda tentando encontrar uma saída para que aquela cartinha tivesse cumprido o ponto de cessar a perseguição, eles fizeram. Entraram na negociação para o PL da dosimetria. E eu aposto que você quiser.
E desejo que Eduardo Bolsonaro, esse gigante, continue a lutar e a mostrar, por exemplo, que o que aprovaram no Brasil não facilita em nada a vida, não muda em nada a vida do presidente Bolsonaro, dos refugiados que estão na Argentina e de muitos que ainda estão presos no Brasil. Não muda em nada. E é algo que pode levar até um ano, segundo o próprio Eduardo Borgo e Jeffrey Chiquini aqui numa belíssima conversa ontem sobre a dosimetria. Pode levar até um ano para qualquer um destes patriotas sentir os benefícios de uma lei mequetréfica e mentirosa, que é essa lei da dosimetria. Então eu desejo que Eduardo Bolsonaro faça a sua parte e continue a mostrar para os americanos que, vocês apoiaram, então vocês desmagnetizaram Moraes, tiraram as taxas porque vocês negociaram a anistia, aplaudiram no dia 11 de dezembro, como aplaudiu o Christopher Landau, né, a aprovação do PL da dosimetria na Câmara, enganaram vocês. A Eduardo Bolsonaro já deve estar cuidando disso. Né? Então, mostrar para os caras o seguinte, olha, meu pai, Eduardo vai contar, meu pai estava condenado a 27 anos e 3 meses. Sim. Agora está tudo bem, continua com 22 anos e 4 meses. Mas como assim? Não teve anistia? Não. Meu pai estava condenado a 27, agora está condenado a 22. E pode passar 5 anos em cana, até 2030. Então, esses absurdos certamente chegarão aos ouvidos do Marco Rubio. E desejo que, por não cumprir o que é refugiado hoje na Argentina, não vai ser beneficiado com o PL da dosimetria. Tá bom, quer deixar o presidente Bolsonaro de lado? Vamos falar de refugiado? Vamos falar de idoso? O Trump, mentiram para você, bonitão. Ô Laranja, mentiram para você, Laranjão. Falaram que iam aprovar o PL da anistia, que iam anistiar no Brasil. Não. Tem idoso, tem idosa, tem mãe agora na Argentina que não vai poder voltar para o Brasil. Então mentiram. Aliás, é o que sabem fazer. Ô Barros, surgiu um assunto sobre Jacques Wagner, também participou dessa articulação. Estão chamando de eminência parda, né, dentro do governo Lula, porque ele não apareceu. O Jacques Wagner vai sair da liderança, né? Pelo menos é o que disse a Gleisi Hoffmann, porque é o seguinte, ele confirmou, pelo menos ao Metrópolis e alguns veículos de imprensa, que foi responsável por costurar um acordo que permitiu o avanço do projeto de lei da dosimetria. Ele disse o seguinte ao Metrópolis: houve um acordo de procedimento. Fiz a negociação sem consultar o presidente Lula e a ministra Gleisi Hoffmann. Não vou esconder esse fato, afirmou aí o Jacques Wagner. Questionado sobre o voto do senador Fabiano Contarato, ele declarou ter votado errado. E eu falei isso ontem aqui, que o Contarato votou errado e depois pediu para mudar o voto. Mas ele disse diretamente nos bastidores aí que a avaliação, pelo menos dos parlamentares governistas, é de que o Jacques Wagner teria teria costurado aí uma aliança para que alguns deputados da base governista e alguns senadores também votassem a favor, nesse caso agora no Senado. Aliás, no Senado ontem repercutiu bastante a questão do PSB. 4 senadores do PSB, que é do vice-presidente Geraldo Alckmin, votaram a favor do PL da dosimetria. Então criou-se essa questão de que o Jacques Wagner teria atuado de fato para ajudar a costurar esse projeto junto à oposição. Isso é o que ele fala, né? A gente não sabe se de fato houve isso. Barros, a gente tem um chanceler chamado Mauro Vieira, não tem? Sim. Tem o segundo lá, que na verdade quem manda que é o Celso Amorim, não tem? Isso. Quem que atuou nesse acordo para desmagnetizar e acabar com a tarifação? Batista, os irmãos Batista e André Esteves, certo? Certo. Barros, quem me garante, porque o Jacques Wagner é o velho político, é o velho negociador, é o cara... É assim mesmo. Vamos lá negociar. Essa pegada do cara, não é? Quem me garante, Barroso, que porque pegar uma ala extremista, ideológica do PT, Gleisi, Lindinho, essas porcarias, se pegar essa turma, você acha que os caras iam querer dosimetria? Não.
Não iam querer dosimetria. Os caras não queriam nada. Na verdade, eles querem que o Bolsonaro morra e que patriota inocente morra na cadeia também. É o que eles querem. A linha mais radical do PT, certo? Certo. Quem me garante, Barros, isso aqui é uma dúvida, uma análise, uma suposição. Quem me garante que Irmãos Batista não chegou no Jacques Wagner, que é um topa-tudo, do ponto de vista de negociar, de dar aquela apaziguada? Ele é da velha política, nem ele não é. Quem me garante que os batistas não chegaram no cara e falaram assim, é uma suposição, hein? Porque a gente só está lidando com o que há de pior da espécie. Então a gente pode duvidar de tudo, acreditar em tudo, a gente pode tudo aqui. Quem me garante que os irmãos batistas não chegaram no cara e falaram assim, ô Jacques custou. Quanto custou? Lembra o Jacques custou? Já custou. Quanto custou? Esse é o Wagner. Quanto custou, dá para perguntar também. Jacques, quanto custou Wagner? Ó! Né? Adilson Maguila, Rodrigo. Tinha o Adilson Maguila, Rodrigo. Tem o Jacques custou Wagner. O Jacques custou Wagner, ele pode ter recebido uma ligação, assim, o Jacques, negociamos aqui, vai ter que entregar uma anistia aí para os caras, nem que seja uma mequetréfica. Não, deixa comigo. Quem me garante? Porque se a Gleisi está falando isso, se já tem o Lindinho questionando, se fosse para a ala ideológica, o PL da anistia, jamais, da dosimetria não avançaria. Precisava de alguém para negociar que fosse um bom negociador, se é que você me entende. Chama o Jacques. O Jacques deu esse somebody love da turma, né, conseguiu alguns votos importantes da ala governista e aprovou o PL da dosimetria, entregando essa mentira para o governo americano. Eu desejo que o chicote volte a estalar alto no lombo dessa turma aí. Eu desejo. Lembra de Chicotinho e Salto Alto? Lembra aquela dupla? Chicotinho e Salto Alto? Eu desejo um chicotinho instalando na turma nessa turma que anda de salto alto por aí.